noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de externar minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar falando para vocês essa noite, e também gostaria de externar minha gratidão a Deus pela vida do Gesir, que é o novo ministro de música de nossa igreja. Foi aprovado hoje em assembleia. Parabéns, Gesir, que Deus abençoe você e que você possa exercer um ministério de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu gostaria de falar com vocês com base no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 23. Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 23. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler o trecho da Escritura Sagrada que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. O versículo 21 vai dizer: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder expor as sagradas escrituras nessa noite para esse grupo de jovens. Obrigado, Deus, porque hoje nós estamos encerrando um ciclo que foi o estudo dessa preciosa carta, Deus. A minha oração, Deus, é que, assim como o Teu Espírito Santo falou em cada encontro aos corações, Deus, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos desafiar uma mudança de vida, que o Teu Espírito Santo possa aquecer os nossos corações, acender a chama da obra missionária nos nossos corações, Deus, e que possamos apoiar a obra missionária, como também, Deus, nos dispormos, Deus, a fazer, Deus, aquilo que o Senhor tem nos orientado, que é missões aonde nós estamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Então, Paulo, ele começa a sua carta falando sobre a importância de se envolver com a obra missionária, e ele termina essa carta falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, porém dando ênfase do real motivo do porquê ele escreveu Filipenses. Ele escreveu Filipenses a fim de demonstrar sua gratidão a Deus pela oferta enviada pela igreja de Filipo através de Epafrodito. Então, nessa perícope que eu acabei de ler com vocês, a ideia central é essa. A cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. O missionário precisa estar vinculado a uma igreja, e a igreja precisa estar comprometida com o missionário. A cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. A obra missionária você não faz sozinha ou sozinho. Clóvis Tramontina, um empresário gaúcho, ele tem uma frase que representa bem essa ideia, quando ele diz que as empresas de um homem só não sobrevivem.
A igreja de um homem só não sobrevive. Missões não acontecem com um homem só. E eu gosto muito de usar aqui a ilustração da corda. No ano passado, eu preguei na Convenção Batista do Rio Grande do Sul e o tema da minha mensagem foi: não solte a corda. Não solte a corda. De um lado fica a igreja, o suporte. Do outro lado fica o missionário. Cooperação. De um lado, a retaguarda, a igreja. De outro lado, o missionário. Não soltar a corda é uma forma de garantir que a proclamação do evangelho continuará avançando. Não soltar a corda é uma forma de garantir que vidas continuarão sendo impactadas. Não soltar as cordas é uma forma de garantir que Deus vai ser glorificado. Então, quando a igreja segura as cordas, tudo isso acontece. Quando o missionário segura a corda, tudo isso acontece. Cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Cooperação é o melhor caminho para a realização da obra. Então, qual é a responsabilidade da igreja nessa dinâmica? Paulo vai tratar sobre isso. Em primeiro lugar, o sustento financeiro sistemático. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 10. O versículo 10 vai dizer: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam antes, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E no versículo 17 vai dizer: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, a igreja, ela precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. E esse cuidado, ele deve ser contínuo, por quê? Porque as necessidades do obreiro é diária. As esses 6 meses financeiramente. As pessoas ajudaram no primeiro mês. A partir do segundo mês, de forma progressiva, foram esquecendo da Joyce. Foram esquecendo de ajudar a Joyce financeiramente. O problema é que as pessoas se esqueceram da Joyce, mas as necessidades dela não. As necessidades eram diárias. Então, qual é a responsabilidade da igreja nessa dinâmica? Em primeiro lugar, cuidar do missionário continuamente, diariamente, ofertando na vida do missionário. Em segundo lugar, sustentando de forma espiritual o missionário. O versículo 14 vai dizer assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Os filipenses não participaram apenas com o sustento. Os filipenses participaram também da vida de Paulo no campo. A igreja de Filipos não apenas enviava dinheiro para Paulo, a igreja de Filipe também enviava consolo. Ela não apenas supria as necessidades físicas de Paulo, ela supria as necessidades espirituais e emocionais do missionário ou do apóstolo. A igreja de Filipe enviou Epafrodito não apenas com uma oferta, mas como oferta para Paulo. Eles ofertaram Epafrodito a Paulo para que Epafrodito pudesse ser um grande companheiro de Paulo em suas tribulações. Suas tribulações. Eu lembro que logo quando eu assumi a Igreja Batista Viva, eu assumi em novembro e em janeiro, uma igreja do Rio de Janeiro enviou um grupo de aproximadamente 45 pessoas até a igreja onde eu estava pastoreando. Eles ficaram durante 15 dias comigo, evangelizando, fazendo cultos. Foi um tempo de muita alegria. Foi um tempo onde eu senti a presença de Deus e o cuidado de Deus comigo. Eu não estava sozinho no campo missionário. Existiam pessoas orando comigo e trabalhando comigo ali. Qual é a responsabilidade
da igreja nessa dinâmica é suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais do missionário, como também, em terceiro lugar, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Exceto vocês. Eu gosto muito de um comentário de Wiesby sobre esse versículo, que diz assim: a relação da igreja com o apóstolo era uma avenida de mão dupla. Ela dava e recebia. Ela investia bens financeiros. Quando a igreja cumpre o seu papel, as coisas acontecem. E quando eu falo igreja, eu estou falando dos anciãos que amam investir em missões, como eu também estou falando dos nossos jovens financeiros, dos nossos adolescentes, quando a igreja, as coisas, a nova geração, e quando eu falo as coisas, a importância que amam investir, como eu também estou falando dos nossos jovens, amar missões, nós precisamos nossos adolescentes, porque essa também é uma responsabilidade nossa, não apenas dos anciãos da igreja. Nós fomos chamados para investir em missões, nós fomos chamados para ser retaguarda daqueles que estão no campo. Cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Qual é a responsabilidade da igreja? Suprir as necessidades básicas dos missionários, não ser um fardo para aqueles que estão no campo e prestar culto a Deus, entregando aquilo que nós temos de melhor. Qual é a responsabilidade do missionário, daquele que está na outra ponta da corda? Em primeiro lugar, demonstrar gratidão pelo sustento recebido da igreja. É obrigação do missionário demonstrar gratidão. Atente para o que diz o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. É bom observar aqui que a gratidão de Paulo, em primeiro lugar, é atribuída a Deus. Se você for ler o contexto desse versículo, você vai ver que Paulo dirige a sua gratidão, em primeiro lugar, a Deus e depois ao instrumento que Deus usou, que foi a igreja de Filipe. Então, assim como a gratidão de um missionário deve ser atribuída a Deus, a do cristão também deve ser atribuída a Deus. Tudo que nós temos vem dele. E, em segundo lugar, nós devemos ser gratos a Deus pelas pessoas que ele tem usado como instrumento para nos abençoar. Deus usa pessoas para nos abençoar. E nós precisamos ser gratos por isso. Gratidão. Qual é a responsabilidade do missionário? Em segundo lugar, demonstrar contentamento ultracircunstancial. Tente para o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sobre esses dois versículos, eu gostei muito da forma como Warren Wiersbe trabalhou esses versículos, quando ele diz assim: Warren Wiersbe diz que Paulo era um termostato e não um termômetro. Um termômetro não muda coisa alguma, apenas registra a temperatura. Um termômetro não tem o poder de mudar as coisas. Ele se deixa afetar por elas. Está sempre descendo ou subindo de acordo com a temperatura. Mas um termostato regula a temperatura do ambiente em que se encontra e faz as alterações necessárias. Paulo era um termostato, não um termômetro, pois, em vez de ter altos e baixos espirituais de acordo com a mudança das situações, ele aprendera a viver contente apesar das situações. Ele não era uma vítima das circunstâncias, mas um vitorioso sobre elas. O missionário, ele não deve ser um termômetro. O missionário, ele deve ser um
termostato, alguém que regula a temperatura aonde está. Contentamento ultracircunstancial. Quando eu li isso, eu lembrei do nosso missionário Murilo, do missionário que atua em uma de nossas congregações, mais precisamente na congregação de Arroio dos Ratos. Murilo, ele é um termostato. Você vai falar com ele, não, tá tudo bem, nós estamos avançando, você não vê Murilo reclamando, você não vê Murilo chorando, você vê sempre Murilo tentando fazer com que as coisas possam prosseguir. Qual é a responsabilidade do missionário? Em terceiro lugar, demonstrar confiança inabalável em Cristo. O missionário, ele precisa demonstrar para aqueles que estão do outro lado a sua confiança em Jesus. Foi isso que Paulo fez quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. Ele demonstrou aos Filipenses que ele estava confiante em Cristo, mesmo diante das situações que ele estava enfrentando. Atente para o que diz o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só. Paulo, ele está preso na sala de espera do martírio, com o pé na cova, caminhando para uma condenação, e mesmo assim ele continua firme e inabalável, dizendo que Cristo é a sua rocha. Ele faz questão de mostrar para as pessoas que estão dando suporte para ele que ele serve a um Deus vivo, que é soberano e tem o controle de todas as coisas. Isso me fez lembrar da irmã Yara, uma irmã aqui de nossa igreja. Ela foi acometida por um câncer, ela começou a luta dela contra esse câncer, e cada vez que nós ligávamos para ela, toda vez que nós ligávamos para ela, falávamos com ela acabava nos aconselhando, ou melhor, ela acabava nos animando, ao invés de nós animá-la. Era o contrário. Era a irmã Yara que trazia a palavra de conforto para nós. Qual é a responsabilidade do missionário? Em quarto lugar, maior interesse no bem espiritual dos crentes do que no dinheiro deles. Então, a quarta responsabilidade do missionário é se preocupar mais com o bem espiritual dos crentes, das pessoas que ele pastoreia, do que do dinheiro delas. Versículo 17 vai dizer: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Hoje, muitos obreiros, pastores e missionários estão atrás do dinheiro do povo. É só você ligar a televisão. Você vai encontrar inúmeros missionários, inúmeros pastores atrás do dinheiro do povo e não interessados na vida do povo. São obreiros fraudulentos e gananciosos, que usam de toda sorte de esperteza para explorar o povo em vez de apacentar o povo. São pastores de si mesmos, não do rebanho de Deus. São exploradores de ovelhas e não pastores de ovelhas. São mercenários e não missionários. Paulo, ele se preocupava com a igreja de Filipe. Ele se preocupava com o rebanho que ele estava cuidando presencialmente, mas ele também se preocupava com os irmãos que estavam distante dele. Paulo estava com o pé na cova, Paulo estava quase morrendo, condenado, mas ele não deixou de se preocupar com as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Qual é a responsabilidade de um missionário? Quinto lugar, reconhecer que o fim último da vida é a glória de Deus. Reconhecer que o seu trabalho é para a glória de Deus. O versículo 20 vai dizer assim: a nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Paulo, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. A sua vida estava centrada em quem? Em Deus e não nele mesmo. Paulo não buscava glória pessoal, Paulo não construiu monumentos a si mesmo. Paulo, ele viveu para a glória de Deus. Eu e você, nós somos missionários no campo que Deus nos colocou.
Deus te colocou aqui no Rio Grande do Sul, Deus te colocou na universidade onde você estuda, Deus te colocou no trabalho onde você trabalha, Deus ele te colocou na comunidade onde você está inserido para ser um missionário disposto a pregar o que vive e viver o que prega. É tua responsabilidade, assim como é minha responsabilidade, a depositar a nossa vida no centro da vontade de Deus e não em nós mesmos. Nós somos missionários e nós devemos buscar a glória de Deus e não construir monumentos a nós mesmos. Qual é a responsabilidade do missionário? Em sexto lugar, acreditar que Deus tem poder para transformar qualquer tipo de pessoa. É dever de todo missionário, pastor e cristão acreditar que Deus tem poder para transformar qualquer tipo de pessoa. Versículo 21 e o versículo 23 vão dizer assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: esses membros da casa de César eram pessoas convertidas, possivelmente por intermédio do apóstolo durante a sua prisão em Roma. Assim, Paulo transformou a sua prisão em um campo missionário, e os frutos aparecem mesmo entre algemas. Esse fato nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Eu quero fazer uma pausa aqui. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Eu cresci ouvindo dizer que o Rio Grande do Sul é um cemitério de pastores e missionários. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Se Deus te mandou para esse lugar que é conhecido como cemitério de pastores, missionários, cristãos, é porque Ele quer usar você. Ensina-nos, outro sim, que no reino de Deus não existe lata de lixo, ou seja, não há vida irrecuperável. Há santos até mesmo na casa de César. Esse era um lugar de traições, opressão e violência. Muitos poderiam pensar que o evangelho jamais entraria nessa casa. Todavia, Paulo teve o privilégio de ganhar pessoas para Cristo, ali, mesmo estando preso e algemado. Muitos acreditam que o evangelho não tem poder para transformar o coração do povo gaúcho. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer te usar nessa amada querência. Nós estamos trabalhando com o projeto Quarentena Solidária. Todos os dias nós temos contato com centenas de pessoas. Tem pessoas que eu olho e digo: Senhor, essa aí eu duvidei que o Senhor tem poder para transformar. Mas Deus, Ele transforma. Deus transforma pessoas. Essa semana nós tiramos 3 pessoas das ruas de Porto Alegre, levamos para a comunidade terapêutica e elas estão lá. Começaram o seu tratamento. Existem pessoas que nós levamos há 6 meses atrás para o centro, a comunidade terapêutica e elas estão lá, muito diferentes de quando chegaram. Essa é uma experiência que nós estamos tendo aqui na Quarentena Solidária, vendo Deus tirando pessoas da boca do lixo e dando novas oportunidades. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, que nós olhamos e dizemos: essa não tem condições, essa jamais vai se tornar uma cristã. Deus tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. No teu ambiente de faculdade, Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. E Ele quer te usar para isso como missionário. No teu ambiente de trabalho, Deus quer transformar a vida de pessoas e essas pessoas serão transformadas mediante a pregação do Evangelho. Mas como serão transformadas se até aqui ninguém pregou a elas? Deus quer te usar como missionário no teu ambiente de trabalho. Deus quer te usar como missionário. Concluo esse devocional dizendo que a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Não existe obra missionária sozinha.
Não existe uma pessoa realizando a obra missionária sozinha. É a ilustração da corda. De um lado está a igreja, de outro, o missionário, juntos trabalhando para a glória de Deus. Jovem, você é um missionário. E na sua retaguarda existe uma igreja orando por você e te apoiando. Existe uma igreja orando por você e te apoiando. Uma coisa que me entristeceu muito quando eu cheguei aqui na Central foi ver que a maioria dos jovens eram pessoas que vinham de fora do nosso estado estudar aqui na nossa cidade, congregar na nossa igreja. Isso é motivo de alegria, sim. O problema era que ninguém mais, ou ninguém aqui da terra, estava se convertendo pelo testemunho desses jovens. Essa era a minha maior tristeza. Ver que Deus estava enviando jovens para o nosso estado, porém, pessoas do nosso estado, pessoas que vivem nessa terra, não estavam assumindo um compromisso com Cristo. Louva a Deus pelos jovens de hoje. Louva a Deus por jovens comprometidos com Jesus e com a igreja de Jesus. Louva a Deus por esse grupo de jovens que entendeu a importância de investir em missões e também se colocar na brecha para ser um missionário. Eu gostaria de orar por você que gostaria de ser mais ativo na vida de um missionário. Você que gostaria de participar mais da vida de um missionário que está no campo. Quando Joyce e eu casamos, nós escrevíamos cartas para os missionários no campo. Nós ofertávamos e continuamos ofertando para missionários. Mas eu quero viver mais a vida do missionário que está no campo. Se você deseja isso também, eu gostaria de orar por você. Quantas cartas, e-mail, mensagem você já trocou com o missionário que está no campo? Quantas vezes você já orou por um missionário esse ano? Quantas vezes você ofertou na vida de um missionário? A necessidade do missionário ela é diária. E eu quero orar por você que deseja ser um missionário. Eu quero orar por você que deseja ser um missionário no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade, mas eu também quero orar por você que deseja ser um missionário de tempo integral, aquele missionário que vai ao campo, que sai do nosso arraial e vai para outras terras pregar o amor de Deus de forma integral. Eu gostaria de orar por você também, que deseja ou seguir os passos para o seminário, ser um pastor ou um missionário. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estudar essa carta de Filipenses. Muito obrigado, Deus, por ver a paixão de Paulo por missões e também ver a paixão dos filipenses por missões. Nos ajuda, Senhor, a participar da vida dos missionários que estão no campo. Nos ajuda a participar da vida dos pastores que estão no campo, Deus, que possamos ser aquela retaguarda tão esperada, Deus, que possamos enviar mensagens, que possamos orar por eles, que possamos contribuir financeiramente, que possamos ser um suporte ideal para a vida desses homens e dessas mulheres que abriram mão de suas vidas, de seus planos, de seus projetos, para se dedicar de forma integral para a tua obra. E também oro por aquele jovem, Deus, que o Senhor, o teu Espírito, tocou no coração nessa noite e que deseja ser um missionário na sua faculdade, no seu trabalho, na sua comunidade, ou também, Deus, ir para um seminário, para uma escola de missões, Deus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres nessa noite, Deus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, jovens, Deus, com esse perfil nessa noite, Deus, que a Central, Deus, possa ser um celeiro de pastores e missionários para a honra e glória do Senhor, Deus. Que possamos ter alegria, Deus, de viver essa experiência que Paulo viveu com a igreja de Filipe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.